Olá pessoal, com base no conteúdo teórico já apresentado em sala de aula sobre o círculo de Mohr, o exercício 1 tem como proposta construir o círculo de Mohr a partir de um estado plano de tensões, no plano XY, considerando como referência o eixo X na horizontal e o ângulo θ igual a zero. Tem também como proposta identificar tensões atuantes em um plano rotacionado de 30 graus. Lembrando que no círculo de Mohr as tensões são representadas por pontos posicionados sobre o círculo. Neste caso, devemos identificar quais são as tensões correspondentes ao ponto A' e ao ponto B' em relação ao ângulo de rotação 2θ. Lembrando que para o estado plano de tensão, o ângulo de referência é θ, que nesse caso corresponde a 30 graus, e que para o círculo de Mohr, o ângulo correspondente é 2θ, ou seja, 60 graus. Ok? Bom, aqui no estado plano, já identifiquei aqui algumas tensões que atuam nesse plano, nesse estado. Na face X do estado plano, atuam tensões normais, tensão normal de compressão, tensão cisalhante, atuante exatamente sobre a face X. Lembrando também que, nesta situação, as tensões da face X serão representadas pelo ponto A no círculo de Mohr. Da mesma forma que, no estado plano, na face Y, atuam tensões normais, na direção de Y e também na face de Y, e que também são tensões que deverão ser representadas no círculo de Mohr pela letra B. Bom, para a construção do círculo de Mohr, vamos utilizar as equações do estado plano de tensões. Em primeiro momento, vamos traçar dois eixos. Esses eixos vão representar as tensões atuantes, tanto tensões normais quanto cisalhantes, naquele elemento infinitesimal que está em análise. Bom, uma vez traçados esses dois eixos de referência ortogonais entre si, definindo por uma certa origem, a partir dessa origem vamos localizar o centro do círculo de Mohr. E esse centro do círculo de Mohr é definido através da equação analítica tensão média. Uma vez localizado o centro, por ele vamos traçar uma nova reta e definir o valor do raio através da equação que define a raiz quadrada dos planos de defasagem entre planos principais e planos cisalhantes máximos. Uma vez traçado o círculo de Mohr, de forma imediata já podemos localizar aqui algumas tensões. As tensões principais, σ1, quando o círculo de Mohr cortar o eixo de sigma, do lado direito do centro do círculo, tenho localizado já a tensão principal σ1. Da mesma forma, quando o círculo de Mohr cortar o eixo de sigma, à esquerda do centro do círculo, temos o valor de σ2. As tensões máximas e tensões mínimas têm a mesma correspondência em grandeza, mesma intensidade, mesmo valor, porém em módulo. Elas são localizadas em relação ao eixo vertical, que nesse caso para nós é representado pelo eixo de tensão cisalhante. Em paralelo, podemos já também calcular os valores de σ1 e σ2, só para ter uma referência desses valores. Lembrando que os eixos sigma e eixo tau, que representam as tensões cisalhantes, devem ser montadas com uma certa graduação. Bom, uma vez já construído o círculo de Mohr, identificando aí as tensões principais, σ1, σ2, tensões cisalhantes máximas, vamos localizar no círculo de Mohr as tensões atuantes na face X, que no círculo de Mohr elas são representadas pelo ponto A, que é a nossa face X, definida pelas tensões normais e cisalhantes, então essa é a nossa face X, e o ponto B no círculo de Mohr, representando
a face de y. Bom, uma vez identificado esses dois pontos que representam as tensões atuantes lá no estado plano, ponto A e ponto B, a reta que representa o ponto A ao ponto C representa no círculo de Mohr as tensões atuantes na face X. Da mesma forma que do ponto B ao ponto C, a reta que liga esses dois pontos representa no círculo de Mohr as tensões da face Y. Muito bem, voltando aqui para o nosso exercício, foi dito que no estado plano de tensões, o ângulo θ de rotação a ser identificado em relação às suas tensões deve ser de 30 graus no sentido anti-horário. No círculo de Mohr, a leitura que se faz do ângulo é 2θ, ou seja, no estado plano de tensões, ângulo de referência θ, no círculo de Mohr, 2θ. Então, a leitura que se faz no círculo de Mohr, 2θ, corresponde a 60 graus. A leitura que vamos fazer aqui no estado plano de tensões, considerando aí o estado plano com o eixo X na horizontal, ângulo de referência θ igual a zero, ele será rotacionado o eixo X de 30 graus no sentido anti-horário, e aí sim poderemos localizar com essa rotação a face X. Na face X atuam duas tensões, uma tensão normal, tensão X', e uma tensão cisalhante, a tensão cisalhante tal X', Y'. Bom, a intenção é mostrar uma certa correspondência. O eixo X' ele foi rotacionado a partir do eixo X, isto no estado plano. No círculo de Mohr vai acontecer a mesma coisa, ou seja, o plano que nos interessa calcular, ou representar, identificar suas tensões, corresponde ao ponto A'. O ponto A' define as tensões normais e tensões cisalhantes. Como é que nós vamos chegar a esse ponto? Bom, o sentido de rotação é anti-horário, uma vez que isso também foi definido aqui no estado plano. Então, a partir do plano face X', que é exatamente a reta correspondente entre A e C, nós vamos rotacionar de 2θ, uma vez que no círculo de Mohr a leitura se faz por 2θ. Bom, a questão é, qual é exatamente o ponto, a localização do ponto A', a linha que representa as tensões que estão sendo procuradas. Nessa situação, nós vamos ter que calcular alguns ângulos correspondentes, já possíveis de serem calculados, para depois sim, através de relações trigonométricas, localizar exatamente o ponto A' sobre o círculo de Mohr. Bom, agora vamos definir aí o posicionamento do ponto A' no círculo de Mohr. Bom, a primeira coisa a fazer, pessoal, é o seguinte, veja, quando eu disse para vocês que o plano A' está rotacionado a partir da face X de 2θ, ou seja, 60 graus, inicialmente nós não sabemos de forma gráfica, sem utilizar equações analíticas. Nós não sabemos qual é exatamente o posicionamento do ponto A'. Bom, porém a gente conhece alguns ângulos, né, que vão nos favorecer localizar exatamente o posicionamento do ponto A'. A ideia é o seguinte, por exemplo, se eu calcular o valor de 2θp2, e esse valor já vou antecipar para vocês que é um valor menor do que 60 graus, isso quer dizer que o plano da face X ele vai ser rotacionado passando pelo plano σ2 e chegando aqui exatamente no terceiro quadrante. Por quê? 2θ igual a 60 graus, ele comparado com o valor de 2θp2, ele é maior. Então, com certeza, o plano AC será passado pelo plano σ2, ou seja, ele vai estar varrendo toda essa variação angular e chegando no terceiro quadrante. Agora, exatamente aonde queremos que o ponto A' seja posicionado,
de forma precisa, só vamos conhecer através de a utilização de relações trigonométricas. Então, as etapas? Quais são as etapas a serem identificadas? Vamos determinar o valor de 2θp2. E aí sim, para termos certeza que o ângulo 2θ é maior do que 2θp2. Vamos utilizar um ângulo auxiliar, que é o ângulo alfa, que nós vamos utilizar relações trigonométricas, né? E aí sim, a partir do conhecimento do ângulo alfa, vamos calcular o posicionamento do ponto A'. Quais são os catetos que devemos calcular? Esta distância, que corresponde à tensão normal, x', e esta distância, até a origem, né? Que corresponde, desculpa, que é a nossa tensão cisalhante, né? Aqui, cisalhante, está sendo medido no eixo vertical, e aqui é a tensão normal, ok? Bom, calculando então o ângulo 2θp2, lembrando que a leitura que se faz é de um triângulo que corresponde ao posicionamento do ângulo de varredura 2θp2, lá no nosso círculo de Mohr. São valores conhecidos, por exemplo, a tensão cisalhante do ponto A, o valor de R, que é o valor de raio. Por exemplo, poderia também calcular tanto pela tangente como pelo seno, ou até também pelo cosseno. Calculando pelo seno, cateto oposto sobre a nossa hipotenusa, θp2 igual a 30,96 graus. Bom, que eu havia dito então, 2θ, que corresponde a 60 graus, é maior do que θp2. Nessa situação, então, já dissemos que o plano será varrido passando até o terceiro quadrante. Então, agora nós já temos o valor do ângulo de 2θp2. Bom, então agora vamos lá para o cálculo do ângulo alfa. Bom, voltando aqui pela leitura do círculo de Mohr, é possível identificar em função dos valores dos ângulos que o ângulo de 2θ, corresponde a 60 graus, é igual à varredura dos ângulos 2θp2 mais o ângulo alfa. Então, 2θ é igual a 2θp2 mais alfa. O que nos interessa calcular é o valor de alfa. Uma vez que 2θ é representado por 60 graus, tá? E o 2θp2 é de 30,96. 30,96. Daí sai o valor do nosso ângulo alfa. Bom, o que nós devemos identificar aqui no nosso círculo de Mohr é que é necessário agora montarmos um triângulo retângulo para que seja obtido os valores dos seus catetos correspondentes. Então, cateto oposto ao ângulo alfa, quando calculado, estamos calculando exatamente o valor da tensão cisalhante, e o cateto adjacente ao ângulo, que corresponde aí à nossa tensão normal x'. Bom, de forma direta, o valor da tensão cisalhante, que vai posicionar as tensões do ponto A', é função do ângulo alfa e do próprio R, né? Então, tendo o valor do ângulo alfa, o valor de R, são valores já conhecidos, vamos calcular a tensão cisalhante. A tensão cisalhante para essa situação é correspondente a 5,66 MPa. Por referência de polaridade, ela é positiva, uma vez que está abaixo da origem. Todos os valores abaixo da origem, medindo no ângulo, no eixo vertical de cisalhamento, será positivo. Bom, calculando agora a tensão normal x', que vai também representar o ponto A' no círculo de Mohr. A leitura que se faz aqui no círculo de Mohr é que a tensão x', ela parte do ponto A' até o eixo vertical de origem. Esta cota corresponde a quem? A uma certa tensão
que no caso, voltando aqui para o nosso desenho trigonométrico, que a nossa tensão x' é correspondente por um certo valor. Esse valor é a distância do ponto A' até o centro do círculo, menos o valor da tensão média, ou seja, é uma diferença de cotas. O que é necessário calcular aqui é o valor do cateto A do nosso triângulo. Então, A para nós representa exatamente o tamanho do cateto adjacente ao ângulo alfa. Uma vez conhecido o valor do cateto do ângulo alfa, fazendo a relação da tensão média com a diferença do ponto A, ou seja, tensão média menos a cota A, tem-se o valor do posicionamento da tensão normal x'. Bom, o mesmo acontecerá também para o ponto B', ou seja, qual é o valor da tensão correspondente, tensão cisalhante, y', x'. Bom, as duas tensões cisalhantes são iguais em tamanho, né? São de mesmo tamanho de catetos. Então, nessa situação, a tensão cisalhante y', x' em módulo é exatamente o valor da tensão cisalhante lá para o ponto A', né? Então, esse aqui representa o ponto A' e aqui representa o ponto B'. Bom, e o valor da tensão normal correspondente? Também medida até a origem, agora em relação ao eixo sigma. Essa para nós é a tensão normal y'. Bom, uma vez que temos que também aqui esse ângulo correspondente do plano CB' até C sigma 1 é valor de alfa, o cateto adjacente a esse ângulo, também já calculado para a tensão normal x', é exatamente o mesmo. Nesta situação, a tensão y' pode ser definida ou calculada pela tensão média mais A, ou seja, o valor correspondente desta distância é dado por A, ou seja, o tamanho de A, mais o tamanho da tensão média, uma vez que temos aqui o valor correspondente à tensão média. Bom, então para finalizar, temos aqui os resultados das tensões. As tensões no ponto A', as tensões no ponto B'. São tensões que representam a rotação do ângulo no estado plano, então lá no estado plano de tensões de θ 30 graus, sentido horário, e no círculo de Mohr a leitura 2θ 60 graus, também no mesmo sentido de rotação. Ok? Muito obrigado, até a próxima.